Pergunta: o que a passagem de 1 Coríntios 7:23 significa exatamente? Servos em que sentido? Eu pergunto porque estou preocupado com minha situação atual, porque penso que me tornei escravo de homens, mas eu não entendo como e por quê. 1 Coríntios 7:23 diz: fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens. Resposta: eu vou usar um texto de L.M. Grant. Ele comenta essa passagem assim: isso também se aplica à ocupação de uma pessoa. Mesmo se ela fosse um escravo de um mestre ímpio, que ele fosse submisso a isso. Se a oportunidade for dada a ele, no entanto, para ser libertado, então ele é aconselhado a tirar vantagem disso, a se libertar. Se Deus deu a alguém algum emprego certo, que ele seja grato por isso e seja fiel no serviço. Se houver razão para desejar algo diferente e existir uma oportunidade, então, desde que Deus seja honrado, não há nada que proíba ele mudar de função ou de emprego. É claro que sempre devemos considerar com sabedoria todas as circunstâncias. Deve ser manifesto a todos, certamente, que qualquer emprego que requeira práticas questionáveis ou desonestas deve ser totalmente recusado pelo crente. Mas se alguém sente o peso de ser um escravo, lembre-se de que ele é realmente um homem livre do Senhor. Isso dará calma e dignidade para superar suas circunstâncias. Por outro lado, se alguém for livre, lembre-se de que é servo ou escravo do Senhor e, portanto, mantenha-se afastado de uma atitude de independência, pois todos os santos são comprados por um grande preço. Nenhum deve ser um mero servo de homens. Se servir é para ser, se ele tiver que servir, que seja com boa vontade, prestando serviço como ao Senhor e não aos homens. Efésios 6, versículo 7. Paulo se fez servo de todos, mas era servo de Deus. 1 Coríntios 9, versículo 19. E mais um escritor cristão, mais um irmão em Cristo que viveu, já está com o Senhor agora, Hamilton Smith, ele comenta sobre isso da seguinte maneira: então o apóstolo passa a falar do chamado de Deus vindo aos crentes em diferentes posições sociais. Mais uma vez aprendemos que, como a circuncisão ou incircuncisão nada tem a ver com o nosso chamado como cristãos, então a posição social, seja de escravo ou de homem livre, nada tem a dizer ao chamado cristão. Como regra geral, portanto, cada homem permaneça na posição para a qual foi chamado, ou na qual foi chamado. Ele não precisa se preocupar em ser um servo. Se, entretanto, ele puder se tornar livre, tanto melhor. Em qualquer caso, deixe o servo cristão lembrar que ele é um homem livre do Senhor. E o homem livre que ele é servo de Cristo. Ambos foram comprados por um preço. E aquele que nos comprou com o preço de seu sangue precioso tem o primeiro direito sobre nós, ou seja, tem a preferência sobre nós. Assim, embora sejamos exortados a permanecer em nosso chamado, ou na condição em que fomos chamados, seja como servos ou livres, é para estarmos com Deus nessa posição. Isso certamente indica que, embora possa ser certo permanecer um escravo, não seria certo continuar em algum comércio desonesto, por exemplo, em algum negócio desonesto, no qual seria impossível estar com Deus. Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.